O chefe da máfia apanhou a sua empregada a ensinar a sua filha cega a lutar na cave. Ele ficou furioso, pronto para despedi-la na hora. Mas quando homens armados invadiram a sua casa com o objetivo de atacar a sua filha, ele percebeu que a empregada tranquila não era apenas uma professora qualquer. Ela era a lendária lutadora clandestina que desaparecera há 10 anos. E ela estava a preparar a sua filha para a guerra que ele nunca imaginou que viria. O som atingiu Marco Bellini antes mesmo de ele abrir a porta. Crack, 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 agudo, rítmico, errado. Ele congelou no topo das escadas da cave, com a mão ainda na maçaneta de latão. Ele tinha chegado à casa mais cedo das negociações no porto, algo incomum para uma terça-feira, porque algo no seu instinto lhe disse para fazer isso. Marco aprendera há muito tempo a confiar nos seus instintos. Eles mantiveram-no vivo num negócio em que a maioria dos homens não chegava aos 40 anos. Ele tinha agora 43 anos. Os sons continuavam, madeira contra madeira, golpes rápidos e controlados, que ecoavam pela fundação de pedra da mansão como um batimento cardíaco que ele não reconhecia. Marco desceu lentamente, os seus sapatos de couro silenciosos nos degraus de mármore. A cave deveria estar vazia. Estava sempre vazia. Ele mantinha-a assim deliberadamente, um espaço para armazenamento, móveis antigos, coisas esquecidas, coisas seguras. A porta no fundo tinha um jarro. Através da fresta, ele viu movimento. A sua filha de 12 anos, Aurora, estava no centro da sala, com os pés bem plantados, segurando uma ripa de madeira com as duas mãos. O seu cabelo escuro estava preso num rabo de cavalo desarrumado. O suor encharcava a sua gola. Os seus olhos nublados e desfocados, cegos desde o nascimento, olhavam para o nada, e ela estava a mover-se. Isolde, a empregada silenciosa que ele contratara há 8 meses, circulava-a como um lobo. Ela segurava uma vara igual, batendo-a contra a palma da mão em padrões irregulares. A cabeça de Aurora inclinava-se a cada batida, seguindo o som novamente, disse Isolde. A sua voz era fria. Profissional, ela atacou. O bastão chicoteou o ar em direção ao ombro esquerdo de Aurora, e Aurora se moveu, não para longe, mas em direção a ele. Seu próprio bastão subiu em um bloqueio diagonal afiado que se chocou contra o de Isolde com um timing perfeito. Marco prendeu a respiração. Bom, disse Isolde, mas você hesitou. Hesitação é morte. Ouça o ar, Aurora. Um golpe se anuncia antes de atingi-la. O vento se divide, o espaço se comprime. Sinta isso. Estou a tentar. Não tente. Não. Isolde atacou novamente, mais rápido desta vez. 3 golpes em rápida sucessão. Alto, baixo, alto. Aurora bloqueou os 2 primeiros, mas o terceiro a atingiu no quadril. Ela ofegou, mas não gritou. O que você perdeu? Sua alma exigiu. O ritmo mudou, disse Aurora, respirando com dificuldade. Você parou meio segundo antes do terceiro golpe. Achei que você tivesse terminado. Exatamente. Seu inimigo mentirá com seu timing. Confia apenas no que você ouve, não no que você espera. A mão de Marco apertou a moldura da porta. Seu pulso martelava em seus ouvidos. Isso era loucura. Isso era perigoso. Aurora era cega, frágil, sua única filha. Ela precisava de proteção. Não isso. Esta violência. Ele empurrou a porta para abrir. Ambas as figuras viraram-se para ele. A expressão de Isolde não mudou, mas o seu aperto mudou na ripa. Um ajuste subtil que o olho treinado de Marco captou imediatamente. Defensivo. Pronto. O rosto de Aurora iluminou-se. Papá, chegaste cedo. Que raio é isto? A voz de Marco saiu baixa, controlada. O tom que ele usava antes de ouvir alguém. A linguagem, papá, disse Aurora, mas o seu sorriso desapareceu quando ouviu a dureza nas palavras dele. Isolde deu um passo à frente, colocando-se entre Marco e Aurora. O movimento foi leve, mas deliberado. Isso deixou Marco ainda mais zangado. Fiz-te uma pergunta, disse ele com os olhos fixos em Isolde. O que estás a fazer com a minha filha? A ensiná-la, disse Isolde simplesmente. A ensiná-la o quê? A magoar-se. A ser morta. Marco apontou para Aurora. Ela é cega. Pelo amor de Deus. Ela mal consegue descer as escadas sem ajuda. Isso não é verdade. A voz de Aurora falhou com a emoção repentina. Eu consigo fazer mais do que pensas, papá. Eu só vou ao teu quarto, Rora. Não, ouve-me agora. A ordem na voz de Marco cortou a cave como uma lâmina.
Aurora cerrou os dentes, os olhos nublados brilhando com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Ela largou a ripa. Ela bateu no chão de cimento, o som obscenamente alto no silêncio repentino. Tratas-me como se eu fosse feita de vidro. Ela sussurrou, mas o vidro também pode cortar. Ela caminhou em direção às escadas, uma mão deslizando ao longo da parede. Os seus passos eram seguros, praticados. Ela não tropeçou nenhuma vez. Marco esperou até que os passos dela desaparecessem acima deles. Então ele se virou para Isolde. Está despedida, Isolde não vacilou. Não, não estou. A pura audácia disso o surpreendeu por um instante. Desculpe-me, não vai despedir-me, disse Isolde calmamente. Porque sabe que estou certa. Você cercou a Aurora com guardas, paredes e almofadas de algodão, mas não a tornou segura. Você a tornou indefesa. E no seu mundo, Sr. Bellini, pessoas indefesas morrem. Marco atravessou a distância entre eles em 3 passos. Ele era mais alto, mais largo, um homem que construíra um império com intimidação e violência. Isolde não recuou. Não sabe nada sobre o meu mundo, disse ele suavemente. Não sei. Algo cintilou nos olhos cinzentos de Isolde. Algo frio e antigo. Os seus inimigos sabem que tem um ar cego. Sabem que ela está isolada, vulnerável. Quanto tempo acha que vai demorar até que um deles decida que ela é a maneira mais fácil de o magoar? Tenho segurança. A segurança pode ser comprada, morta, contornada. A voz de Isolde permaneceu calma. Mas uma filha que se pode defender, isso é algo que ninguém lhe pode tirar. Marco queria discutir, queria gritar, queria expulsar esta mulher da sua casa e esquecer que esta conversa alguma vez aconteceu. Mas não podia, porque ela tinha razão. Saia, disse ele. Finalmente, lidarei consigo pela manhã. Isolde manteve o olhar fixo nele por mais um longo momento. Depois acenou com a cabeça uma vez. Ela colocou o bastão cuidadosamente numa prateleira, depois passou por ele em direção às escadas. Parou na porta. A sua filha é mais forte do que você imagina, disse ela baixinho. A questão é se você é corajoso o suficiente para deixá-la provar isso. Então ela se foi. Marco ficou sozinho na cave, rodeado pelos ecos da violência, e percebeu que as suas mãos tremiam. Não de raiva, mas de medo. Marco serviu-se de um terceiro copo de uísque, e as suas mãos continuavam a tremer. O escritório estava escuro, exceto pela lâmpada na sua secretária, que projetava longas sombras sobre os livros encadernados em couro e as fotografias emolduradas. Numa moldura, Aurora sorria para a câmera, numa fotografia tirada antes de perceber que os seus olhos não funcionavam como os de todas as outras pessoas. Antes de ela aprender o que significava ser diferente. Antes de Marco aprender que todo o seu poder não poderia curá-la. A porta se abriu sem bater. Apenas um homem no mundo tinha esse privilégio. Você está com péssima aparência, disse Vitor, fechando a porta atrás de si. Marcos Concili era 10 anos mais velho. Tinha cabelos grisalhos e era magro, com os olhos calculistas de um homem que havia sobrevivido a 3 mudanças de regime na família Bellini. Ele tinha sido o braço direito do pai de Marco antes de se tornar Marcos. Eu demiti a empregada, disse Marco. Vitor ergueu uma sobrancelha. A quieta foi vendida. Ela estava a ensinar a Aurora a lutar no porão com armas, bastões de treino de madeira. Vitor corrigiu. Eu sei. A cabeça de Marco se ergueu bruscamente. Você sabia. Por cerca de 3 semanas, Vitor foi até o aparador e serviu sua própria bebida. Pedia a alguém para verificar depois que a equipa noturna relatou sons incomuns. Parecia inofensivo. Inofensivo. A voz de Marco elevou-se. A Aurora é cega, Vitor. Ela pode se machucar. Ela pode. Ela pode aprender a se proteger. Vitor interrompeu calmamente, algo que vale a pena considerar. Não tu também. Marco esvaziou o copo e imediatamente se arrependeu. O álcool não estava a ajudar. Nada estava a ajudar. Vitor sentou-se na cadeira em frente à secretária de Marco, sem pressa. Quando finalmente falou, a sua voz era gentil, mas firme. Lembras-te do que aconteceu a Carmine Russo, filho? Marco cerrou os dentes. Todos no seu mundo se lembravam. Carmine Russo era um chefe de nível médio no Distrito Leste. O seu filho tinha paralisia cerebral e precisava de uma cadeira de rodas. No ano passado, uma família rival raptou o rapaz durante uma disputa pelo poder. Eles devolveram-no em pedaços.
A Aurora não é assim. A Aurora é a sua herdeira, disse Vitor. A sua única filha, a sua fraqueza óbvia. Ele inclinou-se para a frente. Todos os inimigos que você já fez sabem exatamente onde atingi-lo com mais força. E eles sabem que ela não consegue vê-los a chegar. É por isso que ela tem guardas. Eu designei-os. Quantos? 8? 10? A voz de Vitor endureceu. Marco, acorda. Não podes protegê-la a cada segundo da vida dela. Ela tem 12 anos agora. Em breve terá 15, 18, 20. Vais mantê-la trancada nesta mansão para sempre, cercada por homens armados que são pagos para se importarem se ela vive ou morre. Eles são leais. Eles são pagos. Vitor pousou o copo com um clique seco. A lealdade comprada com dinheiro morre no momento em que alguém oferece mais. Tu sabes disso. Ambos compramos lealdade suficiente para entender exatamente o seu valor. Marco queria discutir. Não podes duplicar a segurança, disse ele em vez disso. Triplica-a. Quero olhos em Aurora 24 horas por dia. Não. A palavra pairou no ar entre eles como um desafio. O que disseste? A voz de Marco baixou para um silêncio perigoso que precedia a violência. Vitor não vacilou. Eu disse, não estás a pensar com clareza. Estás a pensar como pai, não como chefe. Eu sou pai. Então age como alguém que quer que a sua filha sobreviva neste mundo. Vitor levantou-se, a sua sombra caindo sobre a secretária. Sabe o que vejo quando olho para a Aurora? Vejo uma menina que já aprendeu a navegar num mundo que não consegue ver, que memorizou todos os quartos desta mansão, todos os degraus, todos os cantos, que nunca se queixa, nunca chora, nunca pede piedade. Isso requer força, Marco. Força verdadeira. Ela é uma criança. Ela é uma Bellini, retorquiu Vitor. E em 6 anos, Deus nos livre que algo aconteça contigo, ela será a chefe desta família. E então, achas que as outras famílias respeitarão uma chefe que nem consegue se defender? Achas que os nossos próprios soldados não verão fraqueza e oportunidade? As palavras atingiram-no mais forte do que qualquer soco poderia ter atingido. Marco nunca tinha dito isso em voz alta, mas pensava nisso tarde da noite quando não conseguia dormir. O que aconteceria com Aurora se ele morresse? Vitor a protegeria? A família se dividiria? Alguém decidiria que uma menina cega não valia a pena ser seguida? Não quero essa vida para ela, sussurrou Marco. Eu sei, a voz de Vitor suavizou-se, mas é a vida que ela tem. A única questão é se você a prepara para isso ou a deixa indefesa. Antes que Marco pudesse responder, passos ecoaram no corredor do lado de fora. Rápidos, determinados, leves demais para serem guardas. A porta do escritório se abriu. Aurora estava parada na porta, os olhos nublados, fixos em algum lugar além do ombro de Marco, o queixo levantado em desafio. Ela devia estar ouvindo do corredor. Claro que sim. A menina ouvia tudo. Não quero cães, disse ela claramente. Quero dentes. Marcos olhou para a filha, para o seu queixo firme, a retidão da sua coluna, a maneira como as suas mãos, firmes e seguras, garravam a moldura da porta para se equilibrar, mas não para se apoiar. Quando é que ela tinha crescido tanto? Quando é que tinha deixado de ser a menina pequena que precisava que ele cortasse a sua comida? Aurora, começou ele. Eu ouvi tudo, papá. A voz dela não vacilou. O tio Vitor está certo. Não podes proteger-me para sempre. Mas ele pode ensinar-me a proteger-me sozinha. Não compreendes o que estás a pedir. Compreendo perfeitamente. Aurora entrou na sala contornando os móveis de memória. Parou a 1 metro da secretária dele, exatamente onde um visitante ficaria. Estou a pedir-te para deixares de me ver como alguém quebrada. Estou a pedir que me dê uma oportunidade de ser forte. Estou a pedir que confie em mim. Marco olhou para Vitor, que não ofereceu ajuda, apenas um leve aceno de cabeça. Ele olhou para a filha e percebeu que estava aterrorizado. Não com os seus inimigos, nem com os seus rivais, ou com a violência que constantemente cercava o seu império como tubarões. Com isso, com deixar ir, com ver a Aurora entrar em perigo e não ser capaz de impedir. Vou pensar nisso, disse ele. Finalmente a expressão de Aurora não mudou. Ela já tinha vencido, e ambos sabiam disso. Marco não dormiu naquela noite. Ao amanhecer, tomou uma decisão que o surpreendeu até a ele mesmo. Em vez de confrontar um soldado novamente,
Ele precisava de respostas, respostas reais. O endereço que Vitor lhe deu levava num bairro que Marco raramente visitava. Pobre demais para valer a pena controlar, teimoso demais para ser facilmente intimidado. Os edifícios ali estavam deteriorados pelo tempo, suas fachadas de tijolos manchadas por décadas de fumo de carvão e negligência. A academia de boxe ocupava o porão de uma antiga fábrica têxtil. Não havia placa do lado de fora, apenas uma porta vermelha com tinta descascada e o som distante de punhos batendo no couro. Marco desceu os degraus de concreto sozinho. Ele havia deixado seus guarda-costas no carro. Algumas conversas exigiam privacidade. O ginásio cheirava a suor, linamento e sangue. Uma dúzia de lutadores treinava com os sacos e lutava em ringues improvisados. A maioria era jovem, ambiciosa, desesperada. O tipo de homens que lutavam porque a alternativa era passar fome. Um homem idoso estava sentado atrás de uma secretária surrada no canto, um olho leitoso com catarata, o outro afiado como vidro quebrado. Ele olhou para cima quando Marco entrou, e algo passou pelo seu rosto envelhecido. Reconhecimento, depois medo. Estamos em dia com os pagamentos, disse o velho rapidamente. O dinheiro da proteção foi para os seus cobradores na semana passada. Tenho os recibos. Não estou aqui por causa do dinheiro. Marco puxou uma cadeira sem ser convidado. Estou aqui por causa de uma mulher. Chamada é vendida agora. Cabelo escuro, olhos cinzentos, na casa dos 20 anos. Trabalha como empregada na minha casa. O velho cerrou os dentes. Não a conheço. Está a mentir? Marco inclinou-se para a frente. E antes de mentir novamente, entenda uma coisa. Não quero magoá-la. Quero saber quem ela é, o que ela é, porque ela está a ensinar a minha filha a lutar e preciso saber se posso confiar nela. O velho observou-o por um longo momento. Então suspirou. O som parecia ar escapando de algo há muito selado. Realmente não a reconhece, não é? Devo reconhecê-la? Talvez não. Ela parecia diferente naquela época, mais dura, mais faminta. O velho levantou-se lentamente, com os joelhos a estalar, e caminhou até uma parede coberta de fotografias desbotadas. Os seus dedos traçaram as molduras até pararem numa perto da parte inferior. Marco levantou-se e olhou. A fotografia mostrava uma jovem mulher no centro de um ringue improvisado, cercada por uma multidão de rostos gritantes. Ela usava calções rasgados e um sutiã desportivo, o corpo magro e marcado por cicatrizes, o cabelo escuro cortado brutalmente curto. O rosto estava dividido por um sorriso selvagem, sangue escorria do nariz, uma mão levantada em sinal de vitória. Marcos, a estrutura óssea era a mesma, os olhos, cinzentos frios, antigos além dos seus anos. Mas tudo o resto era diferente. Esta mulher parecia ter sido forjada numa fornalha e temperada na violência. A loba branca, disse o velho baixinho. Era assim que a chamavam. Invicta em 47 lutas, ganhou mais dinheiro em 2 anos do que a maioria de nós ganha em toda a vida. A boca de Marco ficou seca. Está vendida. Está vendida. Antes que ela desaparecesse, o velho voltou para a sua secretária, movendo-se como se cada passo lhe causasse dor. Quer a história toda ou apenas as partes importantes? Tudo. O velho serviu-se de algo de um frasco e não ofereceu nada a Marco. Ela começou a lutar aos 16 anos. Ela e o irmão, um miúdo chamado Luca, 2 anos mais novo. Os pais morreram, não lhes deixaram nada. Ela lutava para os alimentar, para manter Luca na escola. Era boa, tinha talento natural, mas mais do que isso, tinha algo dentro dela, algo frio e preciso. Não lutava com raiva, lutava como se fosse matemática. Marco ouviu, tentando conciliar a mulher na fotografia com a empregada silenciosa que estava na sua cave, a ensinar a Aurora a ouvir o ar. Ela subiu rapidamente na hierarquia. O velho continuou. Rápido demais. Começou a atrair a atenção dos grandes investidores, dos organizadores, dos sindicatos. Eles queriam-na no circuito de campeonatos clandestinos, nas lutas reais, aquelas em que as pessoas morrem. E ela concordou. Ela recusou. Disse que lutava por dinheiro, não por glória. Mas então Luca adoeceu. Precisava de uma cirurgia que eles não podiam pagar. Um tratamento experimental com um especialista na Suíça. A voz do velho ficou amarga. Então ela fez um acordo com os demônios. Um torneio, 5 lutas,
Se ganhasse, eles pagariam tudo. Marco já sabia onde isso ia dar. A sensação de mal-estar no estômago dizia-lhe isso. O torneio foi há 10 anos, disse o velho, organizado por um sindicato na zona portuária. Muito dinheiro, grandes nomes. O tipo de evento em que homens como você fazem fortuna apostando em quem vive e quem morre. Homens como eu, repetiu Marco baixinho. A família Bellini financiou aquele torneio. O velho encontrou o seu olhar. A operação do seu pai. Talvez se lembre, talvez não. Você teria quantos anos? 33? Estava a começar a assumir o negócio. Marco lembrou-se. Deus o ajudasse, ele lembrava-se. O seu pai chamava-lhe expansão para o entretenimento, desporto sangrento para os ricos e entediados. Marco tinha ido a uma luta, visto a brutalidade e dito ao pai que não queria ter nada a ver com isso, mas tinha ficado com o dinheiro que gerava. Ele usou-o para construir o seu império. Isolde chegou à final. O velho continuou. 4 lutas para vencer. Mal foi tocada. Então o irmão dela apareceu. Luca, o miúdo estúpido, entrou às escondidas para ver a irmã lutar. Mas os organizadores tinham outros planos. Eles sabiam sobre ele. A nova rapariga faria qualquer coisa para protegê-lo. As mãos de Marco cerraram-se. O que fizeram eles? Colocaram-no no ringue. A voz do velho falhou. Colocaram-no contra um lutador com o dobro do seu tamanho. Disseram que se ela perdesse a luta, eles seriam brandos com o rapaz. Deixariam-no viver. Ela perdeu? O que você acha? Os olhos do velho brilharam com lágrimas. Ela tentou, mas o outro lutador não sabia do acordo. Ele atacou com toda a força. Isolde teve que se defender. Ela venceu em 90 segundos, e enquanto ela estava vencendo, ele não precisou terminar. Eles o mataram, sussurrou Marco. Espancaram-no até a morte na frente de 300 pessoas, incluindo a irmã dele. O velho esvaziou o seu frasco. Isolde lutou para sair daquele edifício. Mandou 5 homens para o hospital. Depois desapareceu. O lobo branco morreu naquela noite. Tornou-se um fantasma. Marco ficou paralisado, com a fotografia gravada na sua mente. Agora ela está na sua casa, disse o velho, a ensinar a sua filha cega a lutar. Quer saber se pode confiar nela? Ele riu friamente e com sarcasmo. Isso depende. O teu pai lucrou com a morte do irmão dela? Marco não respondeu. Ele já sabia. Marco voltou para a mansão quando o sol subiu sobre os muros da propriedade. Ele foi direto para o seu escritório e trancou a porta. Por 2 horas ele ficou sentado em silêncio, olhando para o nada, as palavras do velho girando em sua cabeça como abutres. O teu pai lucrou com a morte do irmão dela. Marco nunca perguntou de onde vinha o dinheiro. Nunca quis saber. Estava demasiado ocupado a consolidar o poder, a eliminar rivais, a construir algo que durasse. Construído com sangue que não era seu. A batida na porta ocorreu ao meio-dia. Suave e hesitante. A voz de Aurora filtrou-se pela porta. Estás bem? Ele não estava, mas destrancou a porta mesmo assim. Aurora estava no corredor, vestindo um vestido simples de algodão, com o cabelo trançado. Ela parecia jovem, frágil, nada parecida com a rapariga que bloqueava golpes na Cavity. Tomei uma decisão, disse Marco. A expressão dela não mudou, mas os dedos apertaram a moldura da porta. Podes continuar a treinar com os soldados, continuou ele. Sob condições eu supervisiono. Se achar que estás em perigo, isso acaba imediatamente. Entendido. O rosto de Aurora transformou-se. O sorriso que se abriu nele era tão puro, tão genuinamente feliz, que Marco sentiu algo rachar dentro do seu peito. Obrigada, papá, sussurrou ela. Não me agradeças ainda, disse ele baixinho. Podes odiar-me por isto antes que acabe. 2 horas depois, Marco estava na varanda do 2º andar, com vista para o pátio interno da mansão. Lá embaixo, Isolde estava a organizar algo nos paralelepípedos, um caminho de objetos que Marco não conseguia identificar a essa distância. Aurora saiu pela entrada lateral, guiada pela mão de um soldado. O que é isso? Marco gritou. Isolde olhou para cima. Se ela ficou surpresa com a presença dele, não demonstrou. A primeira lição real. Eu disse que supervisionaria. Isso inclui saber o que você está a ensinar a ela. Então observe, disse Isolde simplesmente. Ela levou a Aurora até o início do caminho. Marco agora podia ver claramente. Uma trilha sinuosa marcada por pequenos sinos amarrados a estacas em alturas variadas. Entre os sinos,
Isolde havia espalhado o que parecia ser vidro quebrado. Você está louca? As mãos de Marco agarraram a grade da varanda. Ela vai se cortar. O vidro é temperado e lixado até ficar liso. Isolde respondeu. Não vai cortar, mas vai estalar sob os pés dela se pisar mal. A Aurora precisa de aprender a mover-se silenciosamente para compreender que cada passo que dá cria som, e o som cria localização. Marco queria impedir isto. Todos os seus instintos gritavam para ele correr até lá e afastar a Aurora. Mas ele fez uma promessa. Aurora, disse Isolde, baixando a voz para um tom que Marco teve de se esforçar para ouvir. Feche os olhos. Eles não funcionam mesmo, disse Aurora com um pequeno sorriso. Eu sei, mas o gesto ajuda você a se concentrar. A visão é uma distração que você não tem. Use essa vantagem. Um soldado deu um passo para trás. Este caminho tem 10 metros de comprimento. 9 sinos marcam o percurso. Seu objetivo é chegar ao fim sem tocar um único sino ou pisar em nenhum vidro. Como é que eu vou saber onde eles estão? Escuta. Isolde pegou numa pequena pedra e atirou-a por baixo do braço. Ela traçou um arco no ar e atingiu o primeiro sino, que tocou suavemente. A cabeça de Aurora virou-se na direção do som, seguindo-o. O som viaja, continuou Isolde. Ele ricocheteia em superfícies e é absorvido por outras. O metal ressoa, a pedra não. O vidro estala, os sinos cantam. Tudo tem uma voz, Aurora. Só precisas de aprender a linguagem. Ela atirou outra pedra, outro sino tocou mais adiante no caminho. Isto é impossível, disse Aurora. Mas havia excitação na sua voz, não medo. Nada é impossível, respondeu Isolde. É apenas difícil, há uma diferença. Agora ela se moveu para ficar no final do caminho, caminhou em direção à minha voz, mas ouviu tudo o mais. Aurora respirou fundo, deu um passo à frente. Seu pé pousou na pedra. Seguro. Segundo passo. Ainda bem. No terceiro passo, seu pé roçou em algo. Um sino tilintou suavemente. Pare, Isolde ordenou. O que você aprendeu? O sino está mais baixo do que eu pensava. Na altura do tornozelo. Ótimo. Ajuste suas expectativas novamente. Marco observou a sua filha percorrer o caminho com uma lentidão agonizante. Ela tocou mais 4 sinos na primeira tentativa. Pisou em vidro 2 vezes, o barulho a assustou, embora não a cortasse. Mais uma vez, disse Isolde quando Aurora chegou ao fim, eles repetiram o exercício. Desta vez, Aurora tocou apenas 2 sinos. Mais uma vez, um sino novamente. Marco perdeu a conta de quantas vezes Aurora percorreu aquele caminho. O sol subiu mais alto, depois começou a descer. O suor escureceu o vestido de Aurora. A sua respiração ficou ofegante, mas ela não se queixou, não pediu para parar. Naquela que deve ter sido a 20ª tentativa, algo mudou. Aurora parou no início do caminho, com a cabeça inclinada daquela maneira peculiar que tinha. Depois, fez um leve clique com a língua, como alguém a chamar um gato. O clique ecoou nas paredes do pátio. Ela clicou novamente, virando a cabeça ligeiramente, ouvindo como o som voltava para ela. Então começou a andar, desta vez não devagar, nem hesitante. Movia-se com determinação, os seus passos precisos e medidos. O seu caminho curvava-se em torno do primeiro sino, sem que os seus pés se aproximassem dele. Passou por cima do vidro como se pudesse vê-lo. Abaixou-se sob um sino que Marco nem tinha notado que estava pendurado à altura da cabeça. Ela não tocou nenhum deles. Quando chegou a uma loja no final, estava a sorrir. Eu ouvi-os, disse Aurora sem fôlego. Quando fiz o clique, pude ouvir onde estavam os sinos. O som ecoou de forma diferente, como se fossem sombras feitas de ruído. Eco, disse a loja baixinho. Os morcegos usam-no para voar na escuridão. Os golfinhos usam-no para caçar em águas turvas. Estás a aprender a usá-lo para ver sem visão. A garganta de Marco apertou-se. Aurora virou-se para onde ele estava na varanda. Os seus olhos nublados encontrando-o com uma precisão assustadora. Viste, papá? Gritou ela. Viste o que eu fiz? Eu vi, conseguiu dizer Marco. Ele viu a sua filha caminhando por um mundo que deveria ser impossível para ela navegar. Ele a viu sorrindo, confiante, viva de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Ele viu que uma soldada estava a ensinar a Aurora algo mais valioso do que lutar. Ela estava a ensinar-lhe que ser cega não significava ser indefesa. E Marco percebeu,
com uma mistura de admiração e terror, que estava a ver a sua filha transformar-se em alguém que ele não reconhecia, alguém mais forte do que ele jamais se permitira imaginar. O rumor começou num bar à beira-mar 3 noites depois. Um capanga de baixo escalão chamado Enzo, bêbado de uísque barato e vinho ainda mais barato, contou ao seu companheiro sobre algo estranho na propriedade Bellini. O seu primo trabalhava na cozinha lá. Disse que o filho cego do chefe estava a treinar com uma mulher. Não eram exercícios leves, mas sim treino a sério. O companheiro, um mensageiro da família Calibre, guardou essa informação. Pela manhã, ela já tinha chegado ao seu chefe. À tarde, tinha se espalhado pela rede criminosa como sangue e água. Marco soube disso pela primeira vez quando Vettor entrou no seu escritório e fechou a porta com mais força do que o necessário. Temos um problema, disse Vettor. Marco levantou os olhos dos manifestos de embarque que estava a rever. Quando é que não temos? Este é diferente. Vutor atirou uma pasta para cima da secretária. Relatórios de inteligência de 3 fontes diferentes. Todos diziam a mesma coisa. Todos sabem do treino da Aurora. Marco cerrou os dentes. Que importância tem isso? Os criados falam. Os guardas falam. Alguém viu alguma coisa e a notícia espalhou-se. Vutor sentou-se pesadamente. Mas aqui está a parte interessante. Ninguém está a gozar conosco por causa disso. O que quer dizer? Quero dizer que as outras famílias não estão a rir-se do facto de a filha cega de Bellini estar a jogar fighter. Estão preocupadas. Vittor inclinou-se para a frente. Porque há 2 dias alguém identificou uma alma. O ar na sala pareceu rarear. Quem sabe? Marco perguntou baixinho. Neste momento, talvez uma dúzia de pessoas nas famílias mais importantes, mas esse número cresce a cada hora. Vittor tirou uma foto de vigilância da pasta em que ela é vista a atravessar os portões da mansão. Alguém tinha circulado o rosto dela a vermelho. A família Calibri tem um soldado que costumava apostar em lutas clandestinas. Ele reconheceu-a e passou a informação para cima. Agora, todos fazem a mesma pergunta. Por que é que o Lobo Branco está a ensinar a Bellini? Marco levantou-se e caminhou até a janela. O chão estendia-se abaixo, tranquilo e verde. Enganador. O que estão a concluir? Perguntou ele. Que estás a preparar-te para a guerra. As palavras pairaram no ar como fumo. O treino de Aurora não é sobre guerra, disse Marco. É sobre mantê-la segura. Eles não veem dessa forma. Eles veem o Lobo Branco, um lutador lendário que desapareceu, reaparecendo de repente na tua casa, treinando a tua filha, a tua herdeira. A voz de Vitória endureceu. Marco, ouve-me. No nosso mundo, não existe preparação defensiva. Quando um chefe começa a afiar as suas armas, todos assumem que ele planeia usá-las. Isso é loucura, é sobrevivência. Votor levantou-se. 3 famílias já aumentaram a sua segurança. Os Calibri transferiram as suas operações para fora da secção leste do porto, o nosso território. Estão a consolidar-se, a preparar-se para que você faça uma jogada. Não vou fazer nada, mas eles não sabem disso. Tudo o que veem é você, de repente, a ensinar a sua filha cega a lutar. Para eles, parece que você está a construir algo. Uma arma, um sucessor, uma ameaça. Marco virou-se para o seu conselheiro. O que recomenda? Sinceramente, não sei. Vutor passou a mão pelos cabelos grisalhos. Se parares o treino agora, parecerás fraco, como se estivesses a recuar de um confronto que nunca começaste. Mas se continuares, as tensões aumentarão. Alguém pode decidir atacar primeiro, antes que a Aurora se torne o que eles acham que ela está a se tornar. Ela tem 12 anos. Ela é uma Bellini. A idade não importa. Vitor dirigiu-se à porta. Dupliquei a guarda do perímetro. Adicionei vigilância nas principais estradas que levam à propriedade. Mas, Marco, se alguém realmente quiser chegar até a Aurora, muros não vão impedi-los. Tu sabes disso. Depois que Vitor saiu, Marco ficou sozinho em seu escritório, olhando para a foto de vigilância de Assault. Por que o Lobo Branco está a ensinar Bellini a voar? Porque ele pediu a ela. Porque sua filha implorou a ele. Porque, pela primeira vez em anos, ele viu Aurora sorrir com alegria genuína. Porque ele estava cansado de mantê-la protegida, enquanto o mundo afiava as suas facas. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do seu chefe de segurança. Veículos estrangeiros avistados perto do perímetro sul. Matrículas diplomáticas. A família de Calibri possivelmente seguiu em frente após 10 minutos.
A mão de Marco apertou o telemóvel. Eles estavam a ser observados, avaliados, medidos. Outra mensagem. Desta vez, de um contacto no Distrito Leste. Rumores nas ruas. O filho cego de Bellini já não é tão indefeso. Os chefes do sindicato fazem perguntas. Muitas perguntas. Marco apagou ambas as mensagens e saiu do escritório. Encontrou Aurora na biblioteca, sentada junto à janela com um livro em braille. Isolde estava por perto, silenciosa como sempre, os seus olhos cinzentos a acompanhar a sua entrada. Aurora, disse Marco suavemente. As suas filhas viraram-se para ele. Sim, papá. Ele queria contar-lhe tudo. Queria explicar que o treino dela se tinha tornado uma declaração política que ela nunca pretendera. Que o mundo estava agora a observar, interpretando a força dela como uma ameaça em vez de uma vitória. Ele queria dizer-lhe para parar. Mas, olhando para ela sentada ali com a coluna reta, os dedos movendo-se com confiança pelos raios, lendo, aprendendo, vivendo de uma forma que nunca tinha vivido antes, ele não conseguiu. Como está a correr o treino? Perguntou ele em vez disso. O sorriso de Aurora poderia iluminar a sala. Isolde diz, estou a melhorar. Ontem conseguia ouvir os batimentos cardíacos dela a 3 metros de distância. Sabias que os corações das pessoas têm ritmos diferentes? O dela é muito lento, muito controlado, como um tambor que nunca acelera. Marco olhou para um soldado que encontrou o seu olhar sem expressão. Isso é bom, disse ele. Isso é muito bom. Você está bem, papai? Você parece preocupado. Eu estou sempre preocupado. Ele conseguiu sorrir. Ela não podia ver. É o meu trabalho. Depois que ele saiu, Isolde moveu-se para ficar ao lado da cadeira de Aurora. Ele está com medo, disse Aurora baixinho, os dedos ainda no braille. Sim, Isolde concordou. Do que estou a tornar-me? Do que significa ele permitir isso? Isolde fez uma pausa. O teu pai passou 12 anos a construir muros à tua volta. Agora ele está a aprender que a proteção mais forte não são os muros. É garantir que não precisas deles. Aurora fechou o livro. O treino está a causar problemas, não está? Consigo perceber isso na forma como todos se movem agora. Os guardas estão diferentes, mais rápidos, mais tensos. O mundo está a reagir à mudança. Isso é normal. É perigoso? Isolde ficou em silêncio por um longo momento. Sim, disse ela finalmente. Mas esconder-se do perigo não o faz desaparecer. Significa apenas que não o verá chegar. Eu nunca vejo nada chegar, disse Aurora com um pequeno riso amargo. Estás errada. A mão de Isolde tocou brevemente o ombro de Aurora. Ouves tudo, e em breve isso será suficiente. Lá fora, para além das paredes da mansão, a cidade observava e esperava. Em salas enfumaçadas e restaurantes caros, homens que ganhavam a vida com a violência sussurravam sobre a família Bellini, sobre uma rapariga cega a aprender a lutar, sobre o lobo branco a emergir da sua hibernação de uma década, sobre o que tudo isso significava. E lentamente, inevitavelmente, começaram a preparar-se. Não para a paz, mas para a guerra. 5 dias após o início do treino, Isolde disse a Aurora que iriam fazer uma excursão. Marco não gostou. Ela sai desta propriedade. Precisa de segurança, disse ele de braços cruzados na entrada do hall. Para os homens, ela vestia roupas escuras, práticas, prontas para o combate. Onde vamos, homens armados chamam a atenção. A atenção contraria o objetivo. Qual é o objetivo? Exatamente, ensinar a Aurora a funcionar no caos. Isolde ajustou a bolsa pendurada no ombro. A sua mansão é controlada, previsível. Cada som tem o seu lugar. Mas o mundo real não é assim. Se a Aurora vai defender-se, precisa de aprender a ouvir através do ruído. A Aurora ficou entre eles, a cabeça a mover-se para a frente e para trás enquanto discutiam. Ela tinha aprendido a acompanhar conversas pela direção da voz. Outra habilidade que a Isolde lhe ensinara. Papá, disse ela baixinho. Quero ir. Não sabes para onde vais. Não importa. Aurora ergueu o queixo. Eu confio numa alma. As palavras atingiram Marco mais forte do que qualquer soco. A sua filha confiava nessa mulher. Nessa fantasma com um passado violento e segredos que ainda não tinham vindo totalmente à tona. Mais do que confiava nos seus instintos protetores. Talvez isso dissesse mais sobre ele do que sobre a sua alma. Tudo bem, disse ele finalmente. Mas volta antes de escurecer. E Aurora,
Ele fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras. Tem cuidado. Eu tenho sempre cuidado, papá. Não, disse Marcos suavemente. Tu és sempre corajosa. Há uma diferença. O distrito industrial se estendia na extremidade leste da cidade. Um cemitério de fábricas falidas e armazéns abandonados. Isolde conduziu Aurora por portões enferrujados e prédios com janelas quebradas, seus passos ecoando no concreto quebrado. Aurora caminhava com uma mão no braço de Isolde, a outra ligeiramente estendida, usando a técnica de clique que havia aprendido. Cada clique pintava o mundo com ecos. Onde estamos? Perguntou Aurora. Um antigo armazém têxtil abandonado há 7 anos, perfeito para o que precisamos. Isolde guiou-a por uma porta. Ninguém nos incomodará aqui. Por dentro, o armazém era uma catedral em decadência. Pombos faziam ninhos nas vigas. Água pingava em algum lugar na escuridão. O ar cheirava a ferrugem, podridão e tempo. Os sons dos cliques de Aurora ecoavam estranhamente, distorcidos pelo vasto espaço vazio. É grande, disse ela, muito grande. 30 metros de comprimento, 20 de largura, 10 de altura. Ela a levou para o centro do piso. Agora me diga o que houve. Aurora inclinou a cabeça ouvindo. Água pingando no lado leste, eu acho. Algo se movendo no teto. Pássaros, a sua respiração. A minha respiração. Ela fez uma pausa. Sons de trânsito vindos de fora, mais distantes. Talvez meio quilômetro. Ótimo. A sua linha de base está vendida. Afastou-se. Agora, o teste real. Ela caminhou até a parede onde a sua bolsa estava. Aurora ouviu zíperes a abrir. Metal a raspar. O que está a fazer? Aurora perguntou. A ensinar-lhe o caos. O primeiro som foi um rádio sintonizado em estática. Ruído branco inundou o armazém, ecoando em todas as superfícies. Aurora recuou, levando as mãos aos ouvidos. Não bloqueie! Isolde gritou por cima do ruído. Aprenda a ouvir através dele. Um segundo som juntou-se ao primeiro, um bater mecânico, irregular e alto. Depois um terceiro, um altifalante a reproduzir o ruído da multidão. Centenas de vozes sobrepostas. Aurora girou em círculos desorientada. Os sons colidiam com ela de todas as direções, sobrepondo-se uns aos outros, até que ela não conseguia distinguir um do outro. Está vendida, gritou ela. Não consigo ouvir-te. Nenhuma resposta. O coração de Aurora começou a acelerar. Ela estalou a língua, mas o eco se perdeu no caos. Deu um passo à frente e quase tropeçou em algo, um cano ou um detrito. Isso estava errado. Era demais. Ela queria gritar para exigir que um soldado parasse com isso também. Ouça! As palavras surgiram em sua mente. Não era a sua própria voz, mas a de um soldado das sessões de treino. Um ataque anuncia-se antes de te atingir. Ouve o que importa. Filtra o que não importa. Aurora forçou-se a respirar, a parar de se virar, a ficar parada. O barulho não mudou, mas algo na sua percepção mudou. Ela parou de tentar ouvir tudo e começou a ouvir uma coisa. Passos. Os passos humanos tinham um ritmo, um peso, um padrão que os sons mecânicos não tinham ali. Por baixo da estática, dos estrondos e do barulho da multidão, ela ouviu-os. Suaves, medidos, movendo-se lentamente à sua volta num círculo. Como uma soldado, Aurora virou-se para enfrentar o som. Eu ouço-te. Os passos pararam. Depois recomeçaram, agora mais rápidos, vindos de um ângulo diferente. Aurora seguiu-os, virando o corpo para os acompanhar. O soldado estava a testá-la, a ver se ela conseguia manter a concentração. Os passos pararam novamente. Aurora esperou, prendendo a respiração. O ataque veio por trás. Aurora sentiu o deslocamento do ar meio segundo antes que a mão de um soldado tocasse seu ombro. Ela girou a própria mão, fazendo o movimento de bloqueio que haviam praticado, e agarrou o pulso do soldado. O barulho cessou. Um silêncio repentino tomou conta do armazém, tão completo que parecia uma presença física. Como você fez isso? Isolde perguntou. Sua voz continha algo que Aurora nunca tinha ouvido antes. Aprovação. Parei de ouvir tudo, disse Aurora com a mão ainda segurando o pulso do soldado. Comecei a ouvir você. Seu batimento cardíaco é mais lento que o meu. Sua respiração é mais silenciosa. Seus passos são mais leves porque você sabe como se mover.
Depois que descobri esses padrões, consegui. Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Consegui ouvir-te por baixo de tudo o resto. Sold removeu gentilmente a mão de Aurora do seu pulso. Senta-te. Sentaram-se juntas no chão de betão frio, com as costas encostadas à parede. O meu irmão não conseguia fazer isso, disse Isolde baixinho. Filtrar o ruído. Quando o colocavam naquele ringue, havia 300 pessoas a gritar. Ele não conseguia ouvir o seu adversário a aproximar-se, não conseguia concentrar-se. O medo abafou tudo o resto. Aurora virou-se para a voz de Isolde. É por isso que me estás a ensinar? Por causa dele? Em parte. Isolde ficou em silêncio por um momento. Treinei-o mal. Ensinei-o a ser forte quando deveria ter-lhe ensinado a ser inteligente. A força não importa se não consegues pensar sob pressão. Estavas lá quando ele? Sim. Aquela única palavra carregava anos de peso. Aurora estendeu a mão lentamente, encontrando o braço da idosa. Ela não disse nada, apenas a tocou, deixando-a saber que não estava sozinha. Você também está com medo, disse Aurora finalmente. Não está? Era a mesma coisa que ela havia dito durante o treino. Mas aqui, neste armazém abandonado, significava algo diferente. Sim, admitiu Isolde. Tenho medo de falhar contigo da mesma forma que falhei com ele. Não vais falhar. Não sabes disso. Eu sei, disse Aurora com certeza. Porque não me estás a ensinar a lutar. Estás a ensinar-me a sobreviver. Há uma diferença. Isolde prendeu a respiração. Depois riu. Um som curto e agudo, sem humor. O teu pai estava certo, disse ela. És mais forte do que qualquer um imagina, incluindo tu. Elas ficaram sentadas em silêncio por um tempo. Duas pessoas unidas pelo treino e pelo trauma, professora e aluna, assombradas e esperançosas. Finalmente, Isolde levantou-se. Mais um teste, depois vamos para casa. Que teste? Encontra-me no escuro. As luzes do armazém, as poucas que ainda funcionavam, apagaram-se. Aurora ouviu os passos de Isolde afastando-se, depois parando em algum lugar no vasto espaço. Desta vez, sem sons, Isolde chamou. Sem cliques, sem truques. Apenas os teus ouvidos e a minha presença. Encontra-me. Aurora levantou-se lentamente. A escuridão à sua volta não era diferente de qualquer outra escuridão. Ela tinha vivido toda a sua vida na escuridão, mas desta vez não tinha medo dela. Começou a andar. O emissário chegou numa quinta-feira à noite durante o jantar. Marco ouviu a comoção na sala de jantar, vozes elevadas no portão da frente. As suas equipas de segurança interceptaram conversas de rádio. Ele pousou o garfo e olhou nos olhos de Vitor do outro lado da mesa. Fica aqui, disse ele a Aurora, que estava sentada à sua direita, os dedos delicadamente navegando pelo prato. Algo está errado, disse ela. Não era uma pergunta, apenas negócios. Marco levantou-se. Fique com ela. A empregada surgiu das sombras perto da porta. Ela estivera ali durante toda a refeição, silenciosa como sempre. Acenou com a cabeça uma vez. Marco caminhou pelos corredores da mansão com Vitor ao seu lado, seguido por guardas armados. A precisão militar era agora algo natural. Violência coreografada antes mesmo de começar. No hall de entrada, um homem esperava. Era alto, vestido com um fato cinzento caro que provavelmente custava mais do que a maioria dos carros. O seu rosto era esquecível, do tipo que se misturava deliberadamente na multidão. Mas os seus olhos eram frios e profissionais. Atrás dele, visíveis através das portas da frente ainda abertas, 3 SUV pretos estavam parados na entrada circular. Pelo menos uma dúzia de homens estavam perto dos veículos, com as mãos perto da cintura. Uma demonstração de força. Senhor Bellini, disse o emissário com um leve aceno de cabeça. Obrigado por me receber sem hora marcada. Não me lembro de o ter convidado a entrar na minha propriedade, respondeu Marco calmamente. Diga o que quer ou vá-se embora. Direto. Agradeço isso. O emissário tirou um envelope do casaco lentamente, ciente das armas apontadas para ele. Eu represento uma coalizão de interesses. Famílias que notaram mudanças na sua operação. Que mudanças? A loba branca. Para começar, o sorriso do emissário não chegou aos olhos. Foi uma jogada bastante ousada trazê-la para sua casa. Treinar sua herdeira. Isso passa uma mensagem. Não estou a passar nenhuma mensagem, não é? O emissário colocou o envelope sobre a mesa de mármore do hall.
Independentemente de suas intenções, a mensagem foi recebida. Várias famílias interpretam suas ações como uma preparação para a expansão territorial. Elas me pediram para fazer um convite. Marco não tocou no envelope. Que tipo de convite? Um desafio formal. Regras de torneio. Combate individual. O vencedor fica com os territórios disputados na zona portuária, especificamente os armazéns e as rotas marítimas da secção leste. A sala ficou muito silenciosa. Não tenho territórios disputados, disse Marco com cuidado. A secção leste é minha. Há 6 anos. Era sua, corrigiu o emissário. No passado. 3 famílias reivindicaram-na conjuntamente esta manhã. Estão a oferecer-lhe uma oportunidade de a reconquistar honrosamente, sem guerra. Vitor deu um passo em frente. Isto é uma loucura. Não podem simplesmente... Podemos, na verdade, a voz do emissário endureceu. Tem gasto recursos em treino e em preparação. Trouxe o lutador clandestino mais perigoso da última década. Está a construir algo, Sr. Bellini. As outras famílias decidiram não esperar para ver o que você faria, então estão a forçar um confronto. Marco disse que eles estão a oferecer uma alternativa civilizada ao derramamento de sangue. O emissário apontou para o envelope. Os detalhes estão lá dentro. O torneio será realizado em 8 dias. Terreno neutro. Cada lado fornece um campeão. Regras padrão. Primeiro sangue, nocaute ou submissão. Marco cerrou os dentes. Era uma armadilha. Tinha que ser. As regras do torneio não significavam nada para homens que ganhavam a vida quebrando regras. Mas recusar significaria guerra. Guerra de verdade. Sua propriedade sitiada, seu povo morto. Aurora, sua filha. O sorriso do emissário se ampliou ligeiramente, lendo os pensamentos de Marco em seu rosto. Eles sabem sobre sua filha, é claro, disse o emissário suavemente. Uma rapariga tão corajosa, aprendendo a lutar apesar das suas limitações. Todos estão muito impressionados. Seria uma pena se este conflito se intensificasse e ela fosse apanhada no fogo cruzado. As crianças são as que mais sofrem nas guerras, não é verdade? Marco moveu-se antes de perceber. Ele tinha o emissário contra a parede, o antebraço pressionado contra a garganta dele, a sua própria arma sacada e pressionada sob o queixo do homem. Atrás dele, as armas dos guardas se levantaram, e pela porta aberta, os homens armados junto aos SUVs fizeram o mesmo. Se ameaçar a minha filha, sussurrou Marco, matarei todas as pessoas de quem você gosta. Lentamente, começando por si. O emissário não resistiu, nem parecia assustado. Não estou a ameaçar ninguém, disse ele calmamente, apesar da pressão na garganta. Estou a explicar a realidade. Tens 8 dias para decidir. Aceita o desafio e resolve isto honrosamente ou rejeita-o e enfrenta as consequências. Essas são as tuas opções. Marco segurou-o ali por mais um segundo. Depois empurrou-o para longe. O emissário ajeitou o fato, ainda sorrindo. Mais uma coisa, disse ele, caminhando em direção à porta. O local do torneio. É a mesma arena subterrânea onde realizaram o campeonato há 10 anos. Aquela onde a Loba Branca perdeu o irmão. Tenho a certeza de que ela se lembrará disso com carinho. Ele parou na porta, com a silhueta contra a luz do entardecer. 8 dias, Sr. Bellini. Estarei à espera. Então ele se foi. Subindo no SUV da frente, o comboio partiu, desaparecendo pela alameda arborizada. Marco ficou parado no hall de entrada, com a arma ainda na mão, o coração batendo forte. Chefe, Vitor disse cuidadosamente. O que fazemos? Marco olhou para o envelope sobre a mesa. Não precisava abri-lo. Sabia o que diria. Aceitamos, disse ele finalmente. Isso é suicídio. É obviamente uma armadilha. Se recusarmos, eles virão atrás de nós de qualquer maneira. Mas assim, temos uma chance. Marco guardou a arma no coldre. Eles querem um campeão. Vamos dar-lhes uma chance. Quem? Perguntou Vitor. Nenhum dos nossos soldados está treinado para combates em torneios. Não contra o tipo de lutadores que eles vão trazer. Marco não respondeu imediatamente. Ele estava a pensar em Aurora na cave, bloqueando golpes que ela não podia ver. Em Isolde, a ensiná-la a ouvir através do caos. No Lobo Branco invicto em 47 lutas. Em até onde ele iria para proteger a sua filha. Preciso de falar com o seu soldado, disse ele baixinho. Marco, agora ele encontrou-os no quarto de Aurora.
A sua filha estava sentada na cama, ainda vestida para o jantar, os olhos nublados fixos na janela. Isolde estava ao lado, em posição de alerta. Elas tinham ouvido tudo. Claro que tinham. Papai, disse Aurora antes que ele pudesse falar. O que aquele homem queria? Marco foi até a cama dela e ajoelhou-se, segurando as mãos dela nas suas. Eram pequenas, delicadas, sem marcas da violência que definia o seu mundo. Por enquanto, haverá uma luta, disse ele gentilmente. Um desafio formal. É complicado, mas ele mencionou-me. Aurora interrompeu. Eu ouvi-o. Ele estava a ameaçar-me. Não deixarei ninguém magoar-te. Eu sei, Aurora apertou as mãos dele. Mas, papá, isto é por causa do meu treino, não é? Porque as pessoas sabem sobre a Sold, sobre o que ela está a ensinar-me. Marco não podia mentir para ela. Sim. Aurora ficou em silêncio por um momento. Então ela se virou para onde Isolde estava. A arena, ela disse. Aquela que ele mencionou, é onde o teu irmão morreu. Sim, Isolde disse suavemente. E agora o meu pai tem que lutar lá por minha causa. Não, a voz de Marco era firme. Isso não é culpa tua, Aurora. Esses homens estavam à procura de uma desculpa. Qualquer desculpa. Tu és apenas o alvo mais fraco. Aurora concluiu. A sua voz não vacilou. A filha cega. A maneira mais fácil de magoar-te. Ela libertou as mãos do aperto de Marco e levantou-se. Então estou cansada de ser fraca, disse ela. Cansada de ser a razão pela qual você tem medo. Aurora está convencida. Aurora virou-se para o seu professor. Quanto tempo até eu estar pronta? Realmente pronta? Está convencida, encontrou os olhos de Marco por cima da cabeça de Aurora. Algo passou entre eles. Um entendimento, um reconhecimento. 8 dias, disse Isolde. Talvez. Então temos 8 dias, Aurora disse simplesmente. Ensina-me tudo. Aurora não dormiu naquela noite. Em vez disso, deitou-se na cama, ouvindo a mansão respirar à sua volta, os guardas a patrulhar o perímetro, o vento nas árvores do pátio, os passos do pai no escritório logo abaixo, andando de um lado para o outro, parando, andando novamente. E por baixo de tudo isso, o ritmo constante e silencioso da respiração de um soldado na cadeira no canto. Não precisas de ficar, disse Aurora na escuridão. Não tenho medo de ficar sozinha. Eu sei, respondeu Isolde. Não estou aqui porque você tem medo. Então por quê? Uma longa pausa. Porque tenho. Aurora sentou-se, os pés encontrando o chão frio. De quê? De a história se repetir. A voz de Isolde era pouco mais que um sussurro. O seu pai vai pedir-me para lutar naquela arena. Ainda não o fez, mas vai fazê-lo. E eu terei que voltar ao lugar onde tudo acabou. Você não precisa dizer sim. Sim, eu preciso. A cadeira rangeu quando Isolde se mexeu. Porque se eu não disser, ele enviará outra pessoa, alguém menos capaz, e essa pessoa morrerá. Aurora levantou-se e caminhou até onde Isolde estava sentada, suas mãos encontrando os braços da cadeira. Ela ajoelhou-se na frente de sua professora. A posição inverteu a dinâmica habitual. Diga-me o que realmente aconteceu, disse Aurora baixinho. Não a versão que todos conhecem. A verdade. Isolde ficou em silêncio por tanto tempo que Aurora se perguntou se ela recusaria. Então ela começou a falar. Luca tinha 14 anos. Isolde disse que era pequeno para a idade. Pulmões ruins desde o nascimento. Provavelmente por isso ficava doente com tanta facilidade. Mas era inteligente, muito inteligente. Queria ser engenheiro, construir pontes. A sua voz falhou ligeiramente na última palavra. Lutei para que ele pudesse ter esse sonho, para que não acabasse como eu, resolvendo problemas com os punhos em vez de projetos. Aurora ouviu sem se mexer. Quando ele precisou da cirurgia, eu tinha 2 opções. Vê-lo morrer lentamente ou lutar no campeonato clandestino. 5 lutas brutais contra adversários que já tinham matado antes. A respiração de Isolde acelerou. Eu disse-lhe para ficar longe do torneio. Fiz com que ele prometesse, mas ele tinha 14 anos e era teimoso, e não entendia o que aquelas lutas realmente eram. Ele veio mesmo assim. Ontem à noite, na final, eu tinha vencido 4 lutas, mal tinha sido tocado. Eu estava concentrado, no controle, e então a voz de Isolde ficou vazia. Então eu o vi na multidão. Um miúdo magro no meio de uma multidão de assassinos. Alguém o tinha levado lá deliberadamente como moeda de troca. As mãos de Aurora apertaram os braços da cadeira. Eles me disseram antes da luta.
Desista ou Luca entrará no ringue contra um lutador chamado Constantine, um psicopata que já matou 3 homens em torneios anteriores. A respiração de Isolde tremeu. Eles me deram 30 segundos para decidir. O que fizeste? Tentei desistir. Juro que tentei. A voz de Isolde quebrou-se. Mas o meu adversário não sabia do acordo. Ele veio com toda a força e o meu corpo, o meu treino, simplesmente reagiram. Memória muscular, instinto de sobrevivência. Ganhei em 90 segundos. Execução perfeita. O silêncio prolongou-se. E enquanto tu estavas a ganhar, enquanto eu estava a ganhar, colocaram o Luca no ringue com o Constantine. As palavras de Isolde saíram mais rápidas agora, desesperadas para serem ditas. Ouvi o rugido da multidão, diferente da minha luta, mais alto, mais cruel. Corri, lutei contra a segurança, mas quando cheguei lá, ela parou. Ele não tinha físico para lutar, sussurrou Isolde. Não sabia como se proteger. Não entendia que implorar por misericórdia só faz homens como Constantine baterem mais forte. A última coisa que o meu irmão disse antes de morrer foi: desculpa. Como se fosse culpa dele, como se ele tivesse falhado comigo. Aurora sentiu umidade nas bochechas. Ela não sabia quando tinha começado a chorar. Havia outro lutador naquele ringue naquela noite. Isolde continuou. Antes de Luca, um lutador cego, um jovem de talvez 20 anos, ele era bom antes de perder a visão num acidente de carro, mas continuou a lutar mesmo assim, por orgulho, desespero ou estupidez. Luca estava na multidão quando aquele lutador foi destruído, espancado tão violentamente que nunca mais voltou a andar. Aurora prendeu a respiração. Luca viu isso e entendeu algo que eu nunca lhe disse. Que força sem preparação é suicídio. Que ser corajoso não importa se não se consegue defender. A voz de Isolde fortaleceu-se ligeiramente. Quando o jogaram naquele ringue, ele tentava lutar como me via lutar. Tentava ser forte, mas não tinha treino. Não tinha base, apenas coragem. E a coragem por si só levou-o à morte. É por isso que estás a ensinar-me, disse Aurora. Não apenas a lutar, mas a sobreviver. Sim. Isolde estendeu a mão e tocou o rosto de Aurora, os seus dedos calejados gentis. Não vou treinar-te para seres corajosa. Tu já és corajosa. Estou a treinar-te para seres disciplinada e inteligente, para saberes a diferença entre uma luta que podes vencer e uma que deves evitar. E este torneio, aquele para o qual o meu pai foi desafiado, é a mesma arena, as mesmas regras, os mesmos homens a comandá-lo, disse Isolde baixando a mão. A família do teu pai financiou esse campeonato. O dinheiro do pai dele pagou o ringue onde Luca morreu. Marco provavelmente não sabia dos detalhes. Provavelmente apenas aprovou os investimentos em entretenimento. Mas o sangue ainda está nas mãos de Bellini. Aurora absorveu isso. O meu pai sabe? Acho que ele suspeita que ele foi ao antigo ginásio de boxe. Alguém lá deve ter-lhe contado. Soldo aproximou-se da janela. Ele está à espera que eu exija vingança para usar este torneio como desculpa para magoá-lo da mesma forma que ele me magoou. Vais fazê-lo? Não. Vendeu voltou porque a vingança não traz os mortos de volta. Apenas cria mais corpos. E por que ela fez uma pausa? Porque o teu pai está a tentar ser melhor do que era, melhor do que o pai dele. Ele está a tentar proteger-te num mundo que não perdoa a fraqueza. Posso odiar o que a família dele fez e ainda assim respeitar o que ele está a tentar fazer agora. Aurora levantou-se e caminhou até Isolde, encontrando a sua mão na escuridão. Promete-me uma coisa, disse Aurora. O quê? Promete-me que se eu for treinada, realmente treinada, não serei mais um fardo. Não serei a fraqueza que as pessoas usam contra o meu pai. Isolde ficou em silêncio por um longo momento. Prometo, disse ela finalmente. Mas Aurora, tu também precisas de me prometer uma coisa. O quê? Promete que não vais confundir ser forte com estar disposta a morrer. Não são a mesma coisa. Luca morreu porque tentou ser forte quando deveria ter sido inteligente o suficiente para sobreviver. Rora pensou sobre isso, sobre a diferença entre coragem e sabedoria, entre lutar e viver. Prometo, disse ela. Isolde a puxou para um abraço breve, apertado, intenso. Então começamos ao amanhecer, disse Isolde. E eu ensino-te tudo o que sei, não como uma empregada a ensinar uma rapariga cega,
mas como uma mestre a ensinar a sua aluna. Pela primeira vez desde aquela noite na cave, Isolde chamou a Aurora pelo que ela se tinha tornado ao longo do tempo. Não uma vítima, não um fardo, uma lutadora. Marco encontrou Aurora na varanda da mansão na manhã seguinte, de frente para o nascer do sol. Ela não conseguia ver. Estava acordada há horas. Ele percebeu pela maneira como ela se mantinha, alerta, mas cansada. Isolde provavelmente já a tinha submetido a exercícios. A sua filha estava a mudar diante dos seus olhos, a sua postura mais ereta, os seus movimentos mais deliberados. Isso aterrorizou. Precisamos de conversar, disse Marco. Aurora virou ligeiramente a cabeça sobre o torneio. Sobre você ficar longe do torneio. Marco aproximou-se para ficar ao lado dela na grade. Eu fiz os preparativos. Vutor irá levá-la para a nossa propriedade nas montanhas. Você estará segura lá enquanto isso. Não. A única palavra o parou na hora. Aurora, isso não é uma discussão. Você está certa. Não é. Ela virou-se para encará-lo completamente, os seus olhos nublados encontrando-o com uma precisão assustadora. Não vou fugir enquanto você luta uma guerra que começou por minha causa. Esta guerra não começou por sua causa. Sim, começou. A voz de Aurora era firme, controlada. Eles desafiaram-te porque eu sou a tua fraqueza. Porque sou cega e indefesa e a maneira mais fácil de te quebrar. Tu sabes disso. Eu sei disso. Todos sabem disso. Marco cerrou os dentes. Tu não és uma fraqueza. Então, para de me tratar como se fosse. A força repentina na voz dela fez com que ele recuasse. Para de tentar esconder-me sempre que há perigo. Pare de me cercar com guardas, muros e mentiras sobre como tudo está bem. Estou a proteger-te. Estás a sufocar-me. As mãos de Aurora agarraram-se ao corrimão da varanda. Sabes como é ter 12 anos e saber que todas as coisas más que acontecem à tua família são por causa da tua existência? Que todas as ameaças, todos os desafios, todos os problemas remontam à filha cega que não consegue cuidar de si mesma. Aurora, eu ouvi-os. Papá, a voz dela quebrou ligeiramente. Os guardas, eles acham que eu não consigo ouvi-los a falar, mas eu ouço tudo. Chamam-me de responsabilidade. Fazem apostas sobre quanto tempo levará para alguém me raptar. Brincam sobre como a tua vida seria mais fácil se eu nunca tivesse nascido. As palavras atingiram Marco como golpes físicos. Quem? Ele exigiu, com a fúria a crescer no peito. Qual dos guardas disse isso? Não importa quais. As mãos de Aurora tremiam na grade. Eles não estão errados. Eu sou um risco. Eu realmente torno tudo mais difícil. E sabe qual é a pior parte? Você concorda com eles. Só não diz isso em voz alta. Isso não é verdade. Então por que você me olha como se eu fosse quebrar? A voz de Aurora ficou baixa, devastada. Todos os dias, papá, sempre que algo corre mal, olhas para mim como se eu fosse feita de vidro, como se fosse algo precioso e frágil que tem de ser embrulhado e escondido. Mas eu não sou de vidro. Sou tua filha, e estou tão cansada de ter medo que a minha existência te custe tudo. Marcos sentiu algo partir-se dentro do peito. Estendeu a mão para a Aurora, mas ela afastou-se. Não, sussurrou ela. Não me conforte. Não me diga que está tudo bem. Apenas diga-me a verdade. Pelo menos uma vez. Diga-me que gostaria que eu pudesse ver. Diz-me que gostarias que eu fosse normal. Diz-me que não trocarias tudo para ter uma filha que não fosse. A voz dela quebrou-se. Não estava quebrada. Tu não estás quebrada. Então por que estás a mandar-me embora? A pergunta pairou entre eles, afiada e acusadora. Marco abriu a boca. Fechou-a. Tentou novamente. Porque tenho medo, disse ele finalmente. Aurora ficou imóvel. Tenho medo todos os dias, continuou Marco com a voz áspera. Não dos meus inimigos. Não da morte, da guerra ou de perder o meu império. Tenho medo de te desapontar, de não ser suficiente, de acordar uma manhã e descobrir que alguém te magoou porque eu não fui forte o suficiente para impedi-los. Ele se inclinou contra a grade, de repente exausto. Queres a verdade? Aqui está. Tu não és uma fraqueza, não és um fardo. És a única coisa boa que eu já fiz neste mundo. Todo o resto, o dinheiro, o poder, o respeito, tudo isso foi construído com sangue, medo e escolhas que não posso desfazer. As suas mãos cerraram-se. Mas tu és a prova de que eu não estou completamente perdido. De que alguma parte de mim ainda é capaz de criar algo bonito.
Pai, deixa-me terminar. A voz de Marco falhou. Aquele torneio em que me desafiaram para a arena onde está a ser realizado. Eu financiei-o há 10 anos, quando o meu pai estava a preparar-me para assumir o comando. Ele disse que era um negócio, apenas entretenimento para clientes ricos. Assinei os papéis. Fiquei com o dinheiro que gerou. Construí parte do meu império com o sangue que foi derramado ali. Aurora prendeu a respiração. O irmão de Isolde morreu naquela arena, continuou Marco. Um rapaz de 14 anos que foi atirado para o ringue como moeda de troca contra a sua irmã. E eu, a sua voz falhou. Eu lucrei com a morte dele. Usei esse dinheiro para garantir a minha posição, para comprar lealdade, para construir o mundo em que nasceste. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora, silenciosas e incontroláveis. Então, quando me perguntas por que te olho como se fosses quebrar, é porque és a única coisa pura na minha vida. A única parte de mim que não está manchada de sangue. E eu não posso, ele lutou por palavras. Não posso deixar este mundo tirar isso de mim. Não posso deixar que os meus pecados te destruam também. Aurora ficou paralisada, com as próprias lágrimas a cair. Mas papá, ela sussurrou, não percebes? Já me estás a destruir. Não com perigo, com proteção. Tens tanto medo de me perder para a violência que me estás a sufocar com segurança. Ela aproximou-se dele, as mãos a encontrarem os braços dele. Não preciso que me mantenhas inocente, disse ela. Preciso que me ajudes a sobreviver. Preciso que me vejas como alguém que pode ser forte, não apenas alguém que precisa de ser protegida. Marco puxou-a para os seus braços, segurando a sua filha como se ela fosse a única coisa sólida num mundo em ruínas. Sinto muito, ele sussurrou em seus cabelos. Por tudo, pelas escolhas que fiz, pelo mundo em que nasceste, por não ser o pai que merecias. És exatamente o pai que preciso, disse Aurora contra o peito dele. Só precisas confiar que posso ser a filha que precisas também. Eles ficaram juntos na varanda. Duas pessoas tentando preencher a lacuna entre amor e medo, proteção e liberdade. Finalmente Marco afastou-se, enxugando os olhos. Se ficares, disse ele cuidadosamente, se eu te deixar fazer parte disso, seguirás as instruções de um soldado. Exatamente. Sem improvisos, sem heroísmo. Entendido. O rosto de Aurora transformou-se com um sorriso que poderia iluminar o mundo. Entendido, disse ela. Atrás deles, despercebida, Isolde estava parada na porta. Ela tinha ouvido tudo. E pela primeira vez em 10 anos, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, desta vez ela pudesse salvar alguém. Desta vez, o aluno não morreria. Desta vez, ela não falharia. A tempestade chegou na 7ª noite, mais cedo do que o previsto. Raios rasgavam o céu como fraturas em vidro. Trovões abalavam os alicerces da mansão. A chuva caía em cortinas tão densas que transformavam o mundo em água. Condições perfeitas. Isolde apareceu na porta de Aurora à meia-noite, silenciosa como sempre, apesar da fúria da tempestade. Vista-se, disse ela. Volte. Vamos para o telhado. Aurora sentou-se instantaneamente alerta. 7 dias de treino intensivo tinham aguçado os seus instintos ao máximo. O telhado? Com este tempo, especialmente com este tempo, amanhã é o torneio. Esta noite é o teu teste final. A voz de Isolde era monótona, sem emoção. A voz que ela usava quando algo era extremamente sério. Se falhares, não estás pronta. E se não estiveres pronta, ficas aqui enquanto eu vou sozinha para a arena. Aurora vestiu-se em 3 minutos. Elas moveram-se pela mansão como fantasmas, passando por guardas adormecidos e quartos silenciosos. Marco queria supervisionar, mas a sua alma o impediu. Este teste exigia isolamento. Sem rede de segurança, sem o pai a observar da varanda, pronto para intervir. O acesso ao telhado era através de uma porta de serviço na ala leste da mansão. Isolde conduziu Aurora por uma escada estreita, que espiralava na escuridão, depois por uma porta de metal que guinchou em protesto ao abrir. A tempestade atingiu-as como uma força física. A chuva chicoteava o rosto de Aurora, encharcando instantaneamente as suas roupas. O vento ameaçava empurrá-la para trás. Trovões detonavam acima delas tão altos que parecia que o céu estava a se rasgar. Ela não conseguia ouvir mais nada. Não conseguia usar a sua técnica de clicar. Não conseguia localizar sons sob o caos.
Estava funcionalmente surda. Este é o mundo real. Isolde gritou por cima da tempestade. A Aurora mal a ouviu. Não é uma mansão controlada. Não é uma cave silenciosa. Este ruído caótico. Confusão. Se consegues lutar aqui, consegues lutar em qualquer lugar. A Aurora sentiu a mão de Isolde deixar o seu braço. Estava sozinha. Encontre-me. A voz de Isolde veio de algum lugar à esquerda. Ou seria à direita. A tempestade distorcia tudo. E quando me encontrar, sobreviva ao que vier a seguir. A Aurora ficou paralisada por um instante. A chuva escorria pelo seu rosto. O seu mapa acústico do mundo, cuidadosamente desenvolvido, era completamente inútil. 7 dias de treino. 7 dias a aprender a ouvir através do ruído. A sentir o deslocamento do ar. A rastrear batimentos cardíacos sob o caos. Tudo isso era inútil nesta tempestade. Não inútil. Apenas mais difícil. A Aurora forçou-se a respirar. A pensar que o ginásio no telhado que a Sol tinha mencionado ficava daqui em cima. Ela podia sentir diferentes superfícies sob os pés, azulejos lisos dando lugar a tapetes emborrachados, equipamentos nos quais suas canelas esbarravam. O espaço tinha talvez 20 metros de largura, cercado por um muro baixo. Ela o sentira brevemente quando eles surgiram pela primeira vez. Perigoso com este vento e chuva. Um passo em falso e ela cairia 3 andares até o pátio abaixo. A Aurora estalou a língua experimentalmente. Nada. O eco foi engolido pela chuva e pelos trovões. Ela tentou novamente, mais alto. Ainda nada de útil. Tudo bem, o que mais ela tinha? A própria chuva. A chuva fazia barulho quando batia em diferentes superfícies. O metal tilintava. A madeira batia. O tecido farfalhava. A carne fazia um barulho mais suave. A Aurora ficou parada e ouviu, não pelo silêncio, mas pela variação no ruído. A chuva caía em todos os lugares, um rugido constante. Mas ali à sua esquerda, o padrão mudou ligeiramente. A chuva estava a bater em algo que se movia. Algo quente que gerava correntes de ar sutis. É Isolde. A Aurora começou a caminhar em direção à variação. Os seus pés testavam cada passo com cuidado. As suas mãos estendidas, procurando obstáculos. O ataque veio sem aviso. Algo atingiu o seu ombro. Forte o suficiente para fazê-la girar, mas sem ferir. Um bastão de treino. Isolde estava a usar as mesmas armas da primeira aula. A Aurora recuperou o equilíbrio pouco antes do segundo golpe vir da direção oposta. Ela se abaixou por instinto, sentindo o bastão passar zunindo por onde sua cabeça estava. Ótimo. A voz de Isolde vinha de todos os lugares e de lugar nenhum. Mas não era o suficiente. Não sou o seu único problema esta noite. A Aurora ouviu então. Outros passos mais leves que os de Isolde. Vários pares. Seu coração disparou. Quem são os parceiros de treino? Isolde gritou. 4 deles. Soldados da guarda do teu pai. Eles concordaram em ajudar no teu teste final. Não vão magoar-te gravemente, mas também não vão facilitar. Defende-te dos adversários. Numa tempestade, num telhado, enquanto estás cega. Isto era loucura. Era impossível. A Aurora sentiu algo mudar dentro dela. O pânico que vinha crescendo de repente cristalizou-se num foco frio. Tu não és indefesa, disse a si mesma. Não és fraca. És a Aurora Bellini, e não nasceste para ser uma vítima. Ela assumiu a postura de luta que a alma dele tinha incutido no seu corpo até se tornar memória muscular. Centro de gravidade baixo, mãos para cima, mais relaxadas, peso nas pontas dos pés, a ouvir. O primeiro atacante veio da sua direita. Ela ouviu as botas dele a esguichar na esteira molhada, uma fração de segundo antes de ele atacar. Ela girou, deixando o impulso dele levá-lo para além dela, e atingiu o ponto de pressão atrás do joelho dele, que um soldado lhe ensinara. Ele caiu com um grunhido. O segundo atacante foi mais esperto, aproximando-se por trás enquanto ela estava distraída. Mas a Aurora ouviu a respiração dele mudar, a ligeira aceleração que antecedia um golpe. Ela se abaixou e o bastão dele passou por cima dela. Do chão, ela derrubou as pernas dele. 2 a menos. Um trovão explodiu acima dela, desorientando-a. Naquele momento de confusão, o terceiro agressor atacou, acertando-a nas costelas. A dor foi intensa, mas a Aurora transformou-a em movimento, rolando para longe e levantando-se agachada. A chuva colou o cabelo ao rosto.
As roupas colavam-se ao corpo, pesadas e restritivas. Ela respirava com dificuldade, as costelas doíam, e sorria porque, pela primeira vez na vida, Aurora sentia-se verdadeiramente viva. O quarto agressor veio com o terceiro, coordenando os seus ataques. Aurora ouviu-os a moverem-se juntos, tentando encurralá-la. Ela fez algo que a Sold lhe tinha dito especificamente para nunca fazer. Ela estalou a língua o mais alto que pôde. O estalo foi abafado pelo trovão, mas na fração de segundo antes do som desaparecer, Aurora captou o mais leve eco das posições dos dois agressores. Ela moveu-se entre eles. Eles atacaram simultaneamente. Os seus e seus bastões a chocarem-se um contra o outro. Enquanto Aurora deslizava pela abertura que eles criaram, ela usou a confusão deles para dar 2 golpes rápidos nos nervos que a Sold a fez praticar milhares de vezes. Eles cambalearam para trás. Aurora girou, procurando por Azold, e a encontrou pelo simples fato de que todos os outros pararam de se mover. A mestre estava na beira do telhado, com a chuva escorrendo pelo rosto, o bastão segurado frouxamente numa mão. Venha então, disse Azold baixinho. De alguma forma, Aurora ouviu-a apesar da tempestade. Mostre-me o que aprendeu. Aurora avançou devagar, com cuidado. Isolde era diferente dos guardas, mais rápida, mais experiente, mais perigosa. Isto não seria como os outros. Isolde atacou como um raio. 3 golpes em um piscar de olhos. Aurora bloqueou o primeiro, desviou-se do segundo, mas o terceiro atingiu-lhe o ombro. Ela ignorou a dor e contra-atacou, com o seu próprio bastão a chicotear a barriga de Isolde. Isolde bloqueou facilmente e pressionou o ataque. Ela era implacável, cada golpe fluindo para o seguinte, forçando Aurora para trás, em direção à beira do telhado. O calcanhar de Aurora tocou a parede baixa. Mais um passo e ela cairia. Um golpe alto, um golpe mortal se fosse real. Aurora se abaixou, suas mãos encontrando o pulso dianteiro de Isolde. Ela torceu usando uma chave de articulação que havia aprendido apenas 3 dias antes e puxou. Isolde perdeu o equilíbrio. Aurora girou, invertendo suas posições. Agora era Isolde quem estava contra a parede, desequilibrada, vulnerável. O bastão de Aurora subiu, parando a 1 centímetro da garganta de Isolde. Elas ficaram paradas assim, ambas respirando com dificuldade, enquanto a chuva caía forte. Então Isolde sorriu. Um sorriso verdadeiro, caloroso e orgulhoso. Desarma-me, disse ela. Aurora ajustou o seu aperto e aplicou pressão no nervo do pulso de Isolde. O bastão caiu da mão da sua professora. Aurora apanhou-o antes que ele atingisse o chão. Pela primeira vez no seu treino, ela segurava Isolde pelo pulso com uma mão e uma arma na outra. A tempestade rugia à sua volta. Os relâmpagos iluminavam tudo com flashes brancos intensos. Estás pronta? Sussurrou Isolde. As palavras atingiram Aurora com mais força do que qualquer golpe poderia ter feito. Ela baixou a arma. Atrás delas, os 4 guardas levantaram-se, rindo e gemendo na mesma proporção. Um deles, um veterano chamado Carlo, abanou a cabeça, espantado. O chefe vai ficar louco quando souber disto, disse ele. A miúda tem um talento natural. Não é um talento natural. Isolde corrigiu, recuperando o seu bastão. Uma aluna. Há uma diferença. Ela voltou-se para a Aurora. Amanhã vais ver o que tudo o que aprendeste realmente significa. Amanhã você vai entender porque eu treinei você tão duro. A mão de Isolde encontrou o ombro de Aurora. Mas esta noite você provou algo que eu não tinha certeza se poderia ser provado. O quê? Que a força não tem nada a ver com o que você pode ver, disse Isolde. E tudo a ver com o que você se recusou a se tornar. Eles voltaram juntos, deixando a tempestade para trás. Amanhã eles enfrentariam a arena. Amanhã, a história tentaria se repetir. Mas esta noite, Aurora Bellini tinha se tornado algo que os seus inimigos nunca esperavam. Uma lutadora que não podia ser quebrada pela escuridão. Porque ela tinha vivido na escuridão toda a sua vida. O Coliseu subterrâneo não tinha mudado em 10 anos. Isolde sabia porque eu tinha visto nos seus pesadelos todas as noites desde que Luca morreu. As mesmas paredes de betão manchadas com ferrugem e sangue velho. As mesmas luzes fluorescentes intermitentes que tornavam tudo da cor de cadáveres. O mesmo cheiro a ferro da violência que se infiltrara nos alicerces. Marco caminhava ao lado dela pelo túnel de entrada. Aurora entre eles. Atrás deles,
Vitor e 8 guardas armados formavam uma parede protetora. Está mais frio do que eu esperava, disse Aurora baixinho. A sua mão repousava levemente no braço de um soldado para se orientar, mas a sua postura era ereta, confiante. Ela usava roupas escuras, práticas, flexíveis. O cabelo preso num rabo de cavalo severo, como Isolde gostava. Eles pareciam o que eram, professora e aluna. Os espaços subterrâneos são frios, respondeu Isolde. A sua voz estava firme, mas Marco notou que a sua mão tinha deslizado para o cinto, onde não havia nenhuma arma. Velhos hábitos. A arena fica 50 metros à frente. 2 entradas, esta e a dos competidores, do lado oposto. Quantas pessoas? Perguntou Aurora. Da última vez, 300. Esta noite está esgotada, disse Isolde, parando para ouvir os ecos à frente. Talvez mais 500. A notícia espalhou-se. Eles emergiram na sala principal e Marco sentiu o estômago revirar. A arena era um fosso, literalmente um ringue afundado, cercado por fileiras de bancos de concreto lotados de pessoas, ricas e pobres, criminosos e civis, todos unidos por sua sede de violência. No extremo oposto, em um camarote privado elevado acima da multidão, estavam sentados os representantes do sindicato. Marco reconheceu 2 deles: Antônio Calibris, chefe da família Calibri, e Dmitry Vulov, um oligarca russo com ligações à metade das operações de contrabando na Europa Oriental. Não conhecia o terceiro homem, mas a forma como os outros se submetiam a ele sugeria poder. Isso é interessante, murmurou Vetor. Trouxeram alguém novo, alguém importante. O emissário de antes apareceu ao lado deles, com um sorriso inesquecível no rosto esquecível. Senhor Bellini, estou muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Ele apontou para a arena. O seu campeão pode se preparar no Southgate. Começaremos em 10 minutos. Onde está o seu campeão? Marco perguntou. Já está preparado, ansioso. Até o sorriso do emissário se ampliou. Ele lutou em 3 torneios este ano. Invicto, acho que o encontrará. Formidável. Isolde cerrou os dentes quase imperceptivelmente. Foram levados para uma sala de betão debaixo da arena, vazia, exceto por um banco de madeira e uma única lâmpada. A porta fechou-se atrás deles, deixando apenas Marco. A Aurora está vendida, e Vitor, algo está errado. Está vendido, disse imediatamente. Isto está errado. O que quer dizer? Marco perguntou sobre a configuração, o tamanho da multidão. O novo jogador na caixa do sindicato está vendido. Moveu-se para a porta, testando se estava trancada por fora. As regras do torneio são sagradas nas lutas clandestinas. A única coisa que todos respeitam, porque evita uma guerra total. Mas ela virou-se. Isto parece teatro, como se estivessem a fazer um espetáculo para alguém. Para quem? Antes que um vendido pudesse responder, as luzes se apagaram. Não apenas na sala deles, em todo o lado. Toda a arena mergulhou na escuridão. A mão de Aurora encontrou um soldado instantaneamente. O que está a acontecer? É uma emboscada, disse o soldado sem rodeios. A porta explodiu para dentro. Homens invadiram o local. Marco contou pelo menos 1 dúzia na primeira onda. Usavam óculos de visão noturna e moviam-se com precisão militar. Isto não era um desafio de torneio, era uma execução. Aurora, atrás de mim. Marco sacou a arma e disparou 2 vezes. 2 homens caíram, mas eram muitos e estavam muito bem preparados. Alguém acendeu as luzes. Luzes de emergência que transformaram a escuridão em um branco ofuscante. Na arena acima, o caos se instalou. A multidão gritava. Mais homens armados apareceram nas arquibancadas, bloqueando as saídas. É uma armadilha, rugiu Vitor, atirando nos atacantes. Eles nunca quiseram um torneio. Eles queriam nos conter. Um atacante lançou-se sobre Marco pelo lado. Ele virou-se para disparar, e Aurora colocou-se entre eles. O movimento foi tão rápido, tão preciso, que Marco não compreendeu até que tudo tivesse acabado. Aurora tinha agarrado o braço com a faca do atacante, torcido-o usando a chave de articulação que lhe ensinaram e atingido um ponto de pressão que o derrubou como um boneco com os fios cortados. Tudo executado na perfeição, instintivamente, sem ver nada. Aurora, Marco começou. Papa move. Aurora empurrou-o para o lado, no momento em que tiros rasgaram o local onde ele estava.
Isolde já estava em movimento, uma arma adquirida de um atacante caído nas suas mãos. Ela lutava como Marco nunca tinha visto ninguém lutar. Eficiente, brutal, cada movimento econômico, letal. A Loba Branca não era um apelido, era um aviso. Mais 3 atacantes caíram em poucos segundos. Mas eles continuavam a chegar. Demasiados. Não era apenas a família Calibre. Eram vários sindicatos a coordenar um ataque. Estamos encurralados, Vitor gritou. Precisamos de chegar à saída principal. Não, Isolde interrompeu. Eles estão a magoar-nos. Esta sala é uma armadilha mortal. Vamos subir. Subir para onde? Para o piso da arena. Se eles nos quisessem mortos imediatamente, teriam bombardeado esta sala. Eles querem público, querem que todos vejam a família Bellini cair. Isolde agarrou a mão de Aurora, o que significa que eles não vão disparar contra a multidão. Há demasiadas testemunhas, demasiadas pessoas importantes que se ofendem por serem colocadas em perigo. Isso é loucura. É a única maneira, disse Isolde, olhando para Marco. Confia em mim. Marco viu algo nos olhos dela. Então, o mesmo cálculo frio que ele reconheceu em si mesmo. A capacidade de fazer escolhas impossíveis sem hesitação. Ele acenou com a cabeça. Eles irromperam pela porta juntos. A soldado conduzia a mão de Aurora na sua. Marco e Vitor cobriam a sua retirada com fogo de supressão. O túnel para o piso da arena estendia-se por 50 metros à frente, que mais valia ser 1 quilômetro. Os atacantes apareceram de passagens laterais. A soldado cortou-os como água. Aurora movia-se com ela em perfeita sincronia. Treinaram juntas tão intensamente que Aurora conseguia antecipar os movimentos da alma dela, ajustando a sua própria posição para se manter afastada do combate, mais protegida. Emergiram no piso da arena e o rugido da multidão atingiu-as como uma onda física. 500 pessoas a assistir, câmaras a gravar, vários chefes do sindicato presentes. Os atacantes surgiram atrás deles, pelo menos 30 homens armados. E Marco compreendeu uma estratégia sólida. Não se tratava de fugir, tratava-se de exposição. O que quer que os sindicatos tivessem planeado, não podiam executá-lo limpamente agora. Não com tantas testemunhas, não com a sua emboscada transformada num espetáculo público. Aurora, disse Isolde baixinho, fica perto, ouve a minha voz. Consegues fazer isso? Sim? Ótimo. A mão de Isolde apertou a arma, porque as coisas estão prestes a ficar muito barulhentas. O líder dos atacantes, um homem enorme com o rosto marcado por cicatrizes, deu um passo à frente. Ele gritou ordens em russo. Os seus homens espalharam-se ao redor do piso da arena. Na cabine do sindicato, Marco viu o homem desconhecido levantar-se. Ele falou num rádio. Mais homens apareceram, bloqueando todas as saídas. Pelo menos 60 agora, talvez 70. Isto já não era uma emboscada, era um cerco. Marco aproximou-se de Aurora, a sua arma apontada para as ameaças mais próximas. Desculpa, sussurrou ele para a filha. Desculpa por te ter envolvido nisto. Os olhos nublados de Aurora voltaram-se para ele. E, incrivelmente, ela sorriu. Papá, disse ela calmamente, não me envolveste nisto. Eu escolhi estar aqui e não tenho medo. Ela estalou a língua uma vez, de forma nítida e clara. O som ecoou pela arena, mapeando o espaço, a posição de cada atacante, cada obstáculo, cada linha de movimento possível. 63 hostis, disse Aurora baixinho. 12 têm linha de visão direta para nós. O resto está posicionado para cortar a retirada. Eles estão à espera que a gente fuja. Marcos olhou para a filha. Como? Tenho ouvido desde que entramos, disse Aurora simplesmente, contando passos, acompanhando padrões de respiração. Isto é apenas uma versão maior do telhado. No silêncio que se seguiu, algo mudou. Os atacantes viram o que a multidão viu. Uma menina cega de 12 anos parada calmamente no centro de uma arena, cercada por homens armados, sem medo algum. E de repente eles não tinham mais certeza. Isolde deu um passo à frente, a sua voz ecoando pela arena. 10 anos atrás, ela gritou. Um menino morreu neste ringue. O nome dele era Luca. Ele tinha 14 anos. O seu único crime foi ter uma irmã. Essas organizações que queriam controlar a multidão ficaram em silêncio. Esta noite vocês tentaram a mesma estratégia. Atacar a família através do elo mais fraco, uma menina cega que deveria estar indefesa. A voz de Isolde endureceu.
Mas Aurora Bellini não é indefesa. E eu não sou a mesma mulher que falhou com o irmão dela. Ela virou-se para Aurora. Mostre a eles, disse ela simplesmente. Aurora deu um passo à frente sozinha para o centro da arena e 73 homens armados observaram uma menina cega e se perguntaram qual deles ela poderia ouvir se aproximando. O primeiro agressor agiu sem ordens. Um jovem soldado excessivamente confiante e impaciente. Ele atacou a Aurora por trás, esfaqueou-a, certo de que seria fácil. A Aurora ouviu as botas dele baterem no betão 3 passos antes de ele chegar até ela. Ouviu a mudança na respiração dele. Ouviu o sussurro da faca saindo da bainha. Ela deu um passo para o lado. O impulso do atacante o levou para além dela. Enquanto ele tropeçava, confuso, a mão de Aurora se esticou. Um golpe preciso no nervo do ombro dele, que um soldado a fez praticar 10.000 vezes. A faca dele caiu no chão. O braço dele ficou dormente. Aurora apanhou a faca e atirou-a para longe, sem aguardar, e a multidão suspirou. Não quero magoar ninguém, gritou Aurora com voz firme, mas vou defender-me a mim e a minha família. Na cabine do sindicato, o homem desconhecido inclinou-se para a frente, subitamente interessado. Quem mais? Perguntou Isolde baixinho, com voz firme. Quem mais quer testar uma criança cega? Mais 2 agressores moveram-se, desta vez de forma coordenada, aproximando-se de lados opostos. Aurora clicou uma vez e girou, colocando os 2 atacantes no seu mapa acústico. Quando eles atacaram, ela não estava lá. Ela se moveu entre eles, usando seu tamanho pequeno como vantagem. Ela derrubou a perna do primeiro atacante. Ele caiu com força. Ela acertou o segundo com uma cotovelada no plexo solar, exatamente onde um soldado lhe ensinara. Ele se dobrou, ofegante. Aurora ficou de pé, respirando com dificuldade, seus olhos nublados examinando a arena, mesmo que não vissem nada. Ela está a ler-lhes. Alguém na multidão sussurrou. As palavras espalharam-se pelas bancadas. Ela está a lutar às cegas. Marco observou a sua filha, esta pequena criatura feroz que ele passou 12 anos a tentar proteger, e sentiu tudo o que pensava saber sobre força desmoronar-se e reconstruir-se. Ela não era indefesa. Ela nunca tinha sido indefesa. Ele apenas tinha medo demais para ver isso. Chega! A voz do homem desconhecido ecoou pela arena. Ele estava na cabine do sindicato, imperioso e frio. Esta demonstração não prova nada. Matem-nos, todos agora. Os atacantes levantaram as armas e Marco percebeu que iriam morrer ali. Todos eles. Havia armas demais. Pouca cobertura. Parem. A palavra veio da entrada da arena. Todas as cabeças se viraram. Uma fila de homens emergiu do túnel. Não eram atacantes, mas os próprios soldados de Marco. 50 deles, fortemente armados, liderados pelo seu capitão de maior confiança. Mas atrás deles vinha algo inesperado. Polícias uniformizados, agentes federais, pelo menos 2 dúzias, armas em punho. Ninguém se mexa, anunciou o agente líder. Esta instalação está cercada. Qualquer um que disparar uma arma será acusado de terrorismo doméstico. A confusão se espalhou pela multidão. Os atacantes hesitaram, olhando para os seus líderes em busca de ordens. Na cabine do sindicato, o rosto do homem desconhecido empalideceu. Votor deu um passo à frente e Marco percebeu pela primeira vez que o seu conselheiro estava a segurar um telefone. A gravar. Conseguiu tudo? Perguntou Votor ao agente. Cada palavra, cada rosto, cada arma ilegal. O agente sorriu sombriamente. Esta é a maior apreensão da história do crime organizado. Parabéns, seus idiotas reuniram todos os principais chefes do sindicato num só lugar e gravaram a si mesmos tentando cometer assassinato em massa. O homem desconhecido tentou sair da cabine. 2 agentes bloquearam o seu caminho. Vai a algum lugar, Sr. Jen? O agente perguntou. Estamos a tentar extraditá-lo há 3 anos. Obrigado por facilitar as coisas. Marco entendeu então. Votor tinha armado tudo isso, tinha transformado a emboscada numa armadilha para os próprios sindicatos. Quando Marco perguntou baixinho no momento em que eles lançaram o desafio, Vitor respondeu. Eu sabia que era errado. Muito formal, muito público. Então, fiz um acordo. Imunidade para a família Bellini em troca da entrega de todos os chefes de sindicatos da cidade. Ele olhou para a Aurora. Apostei que eles tentariam exatamente isso. Que seriam arrogantes demais para resistir à tentação de mostrar o seu poder.
Você nos usou como isca. Usei a arrogância deles contra eles. Vitor corrigiu, e funcionou. Os atacantes estavam a ser desarmados e presos. A multidão estava a ser processada como testemunhas. Os chefes dos sindicatos estavam a ser levados algemados. Marco atravessou o chão da arena até onde Aurora estava, ainda em posição de combate, ainda pronta. Acabou, disse ele suavemente. Podes descansar agora. A postura de Aurora relaxou. As suas mãos começaram a tremer, a adrenalina finalmente a atingindo. Marco puxou-a para os seus braços e, desta vez, ela deixou-se ser pequena. Deixou-se ser uma criança de 12 anos. Deixou-se ser sua filha, em vez de uma lutadora. Eu estava com tanto medo, sussurrou ela contra o peito dele. Não parecias assustada. Isso é porque uma alma me ensinou que medo e ação não são a mesma coisa. Podes estar aterrorizada e ainda assim seguir em frente. Aurora afastou-se ligeiramente. Ficaste orgulhoso de mim? A garganta de Marco apertou-se, orgulhoso não chega nem perto. Isolde aproximou-se deles lentamente. Ela parecia exausta, a adrenalina a abandonando também. O lobo branco luta uma última vez, disse Marco para ela. E desta vez ninguém morre. Desta vez, concordou Isolde. Ela olhou para Aurora. Foste perfeita. Todas as técnicas, todas as respostas perfeitas. Tive um bom professor. Tiveste disciplina, corrigiu Isolde. Eu apenas te dei as ferramentas. Tu escolheste usá-las. Marco respirou fundo. Este era o momento, a decisão que ele vinha evitando. Fica, disse ele a Isolde, não como empregada, como mestre de Aurora, enquanto lutava para encontrar as palavras. Como família, se quiseres. Isolde ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos cinzentos distantes. O dinheiro do teu pai matou o meu irmão, disse ela finalmente. Eu sei. Vim para ir tua casa planejando odiar-te. Para encontrar uma maneira de fazer-te sofrer como eu sofri. Eu também sei disso. Mas então conheci a Aurora e vi uma menina que passou 12 anos sendo tratada como se fosse defeituosa, que estava desesperada para provar que não era. A voz de Isolde suavizou-se. Vi meu irmão. A determinação, a coragem, a recusa em aceitar limitações. Ela olhou para a Aurora e algo em sua expressão se quebrou e se curou simultaneamente. Não posso trazer Luca de volta, disse Isolde. Não posso desfazer o que aconteceu. Mas talvez, ela fez uma pausa. Talvez eu possa garantir que a Aurora nunca se torne uma vítima como ele se tornou. Talvez eu possa ensiná-la a ser forte onde ele não teve a oportunidade. Isso é um sim? Aurora perguntou baixinho. Isolde ajoelhou-se diante da sua aluna, segurando as suas mãos. Sim, ela disse, mas não como sua empregada e não como alguém que trabalha para o seu pai, como sua professora, sua mestra. E talvez a sua voz tenha falhado. Talvez como alguém que te vê da maneira que Luca deveria ter sido visto, como alguém capaz de coisas incríveis. Aurora nos abraçou com força. E a loba branca, a lendária lutadora que desapareceu em meio à dor e à raiva, abraçou essa menina cega e se permitiu acreditar em segundas oportunidades. Marco observou-as e compreendeu o que tinha feito de errado todos esses anos. Ele tinha comprado poder, construído muros, reunido soldados leais, armas caras e influência política. Mas poder não era força. Força era a sua filha a ficar numa arena cheia de homens armados e a recusar-se a ser uma vítima. Força era uma mulher que tinha perdido tudo, a ensinar outra pessoa a não temer a perda. Força era abrir mão do controle o tempo suficiente para confiar que as pessoas que você ama podem se proteger. Vamos, disse Vitor, tocando no ombro de Marco. Precisamos prestar depoimentos. Isso vai levar horas. Deixa-os esperar. Marco olhou para a Aurora e o seu soldado, ainda abraçados no centro da arena, onde outrora se derramou sangue. Isto é mais importante. Enquanto os agentes federais processavam a cena do crime e os repórteres se reuniam do lado de fora, enquanto impérios sindicais desmoronavam e dívidas antigas venciam, 3 pessoas ficaram juntas no lugar onde a violência outrora destruíra uma família e escolheram construir algo em vez disso. Aurora afastou-se de Isolde, sorrindo apesar das lágrimas. Então, o que acontece agora? Perguntou ela. Isolde permaneceu com a mão ainda segurando a de Aurora. Agora treinamos mais intensamente. Você tem disciplina, mas disciplina sem refinamento é rude,
Trabalhamos a sua velocidade, a sua precisão, a sua capacidade de adaptação. Eu quis dizer depois. Aurora interrompeu, rindo. Depois de todo o treino, o que eu me torno? Isolde considerou isso, olhou para Marco, que acenou com a cabeça. Você se torna o que quiser. Isolde disse finalmente. Uma lutadora, uma líder, uma mulher que não pode ser quebrada pela escuridão porque aprendeu a fazer da escuridão sua aliada. Ela lá apertou a mão de Aurora. Mas primeiro, você se torna minha aluna. De verdade, não uma menina cega aprendendo a sobreviver. Uma lutadora aprendendo a prosperar. Aurora virou-se para o pai. Tudo bem, papai. Posso... Posso mesmo fazer isso? Marco olhou para a sua filha, essa pessoa incrível, assustadora e linda, que ele, de alguma forma, teve a sorte de criar. Aura, disse ele baixinho, passei 12 anos a dizer-te o que não podias fazer, o que não podia ser, do que precisavas ser protegida. Ele ajoelhou-se à sua frente, encontrando os seus olhos nublados que viam mais do que os dele jamais poderiam ver. Acabei com isso. A partir de agora, tu dizes-me quem és. Dizes-me do que és capaz e eu acredito em ti. Mesmo que eu seja capaz de mais do que tu te sentes confortável, especialmente nessa altura. Aurora sorriu, aquele sorriso brilhante e despreocupado que lembrou a Marco por que é que ele tinha construído um império. Não pelo poder, por ela. Então vou ser forte, disse Aurora. Muito forte. Forte o suficiente para que ninguém nunca mais me use para te magoar. Forte o suficiente para que, quando as pessoas ouvirem o nome Aurora Bellini, não pensem em uma menina cega. Pensem em uma lutadora. Elas já pensam, disse Isolde suavemente. E era verdade. Nos dias que se seguiram, a história espalhou-se por todos os níveis da sociedade. Os canais de notícias exibiram imagens de Aurora na arena. As redes clandestinas sussurravam sobre a rapariga cega que lutara contra agressores 2 vezes maiores do que ela. As famílias criminosas perceberam que a Bellini Air não era uma fraqueza. Ela era uma arma que eles não tinham previsto. Mas mais do que isso, as pessoas viram algo que não esperavam. Uma rapariga que se recusava a ser definida pelo que não podia fazer. Uma professora que transformou a dor em propósito. Um pai que aprendeu que deixar ir era a forma mais verdadeira de proteção. 3 meses depois, Aurora fez a sua primeira demonstração pública. 50 pessoas estavam presentes, incluindo representantes de famílias que antes a consideravam um alvo. Ela executou formas de combate com uma graciosidade que deixou os espectadores em silêncio. Ela desarmou 3 oponentes simultaneamente. Ela percorreu uma pista de obstáculos projetada para ser impossível para alguém sem visão. E no final, ela ficou no centro do piso de treino e disse 5 palavras que se tornaram lendárias. Não preciso de vos ver, porque a Aurora Bellini tinha aprendido a lição mais importante de todas. A força não tem a ver com aquilo com que se nasce. Tem a ver com aquilo que se recusa a tornar-se. E a Aurora Bellini recusou-se a ser indefesa. Recusou-se a ser fraca. Recusou-se a ser menos do que aquilo que escolheu ser.